Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico e psicólogo online e estou iniciando com esse vídeo uma série de novos vídeos sobre a psicologia. Há mais de 3 anos agora a gente tem o site psicologiamsn.com e mais ou menos 2 anos e meio, um pouco mais talvez, a gente começou o curso de psicologia online grátis. Até agora foi um curso através de textos. E a partir de agora a gente vai fazer os vídeos sobre cada uma das lições e também complementar com outras lições, outros questionamentos e dúvidas que o pessoal possa ter sobre a psicologia em geral, a psicologia como uma disciplina científica, uma disciplina acadêmica e também a parte profissional, a parte prática da psicologia. Bem, nesse primeiro vídeo eu quero comentar com vocês sobre o que é psicologia. Essa é a primeira lição do nosso curso de psicologia online grátis. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Se a gente for olhar no Google, é uma das pesquisas que são mais feitas com relação ao termo psicologia. E definir psicologia é sempre um pouco complicado porque envolve uma série de circunstâncias e conhecimentos e problemas que leva tempo para a gente realmente adentrar e conseguir responder de uma forma completa. Então, esse vídeo tenta responder essa pergunta de uma maneira mais simples, mais direta, da seguinte forma, né? A gente pode definir a psicologia como uma disciplina, então, que está dentro das universidades, né? Uma faculdade, então existe a faculdade de psicologia, e dentro da faculdade de psicologia a gente estuda uma série de conhecimentos de áreas próximas, como sociologia, antropologia, a parte anatômica do cérebro, do sistema nervoso, outras áreas que servem de suporte, como estatística, a história também, não é? Uma série de outras disciplinas que servem, portanto, de paralelo, né, para os conhecimentos da psicologia. A psicologia em si, ela não pode ser definida de uma maneira unívoca. Então a gente fala que não existe uma única psicologia. São várias abordagens dentro da psicologia. Se a gente for pegar o termo psicologia, psicologia vem do grego, significa estudo da psique, né? Logia vem de logos, que significa discurso, conhecimento, enquanto psique significa alma. Bem, há uma grande controvérsia a respeito desse termo, né? Psique como alma. Outras abordagens da psicologia, como o behaviorismo, a psicologia comportamental, deixam de lado esse termo da psicologia como sendo uma alma e passa a estudar a psicologia como estudo do comportamento humano. Então, existe o comportamental, existe a psicanálise, existe a psicologia analítica, a psicologia social, a psicologia comunitária. São várias as psicologias, tanto o departamento de psicologia do qual eu estudei em São João del Rei chamava Departamento das Psicologias. Então existem várias abordagens dentro da psicologia, assim como existem várias práticas também. Eu gosto de dizer que o psicólogo pode trabalhar em qualquer lugar onde houver um ser humano. E até, num certo sentido, a gente poderia dizer que também existe a psicologia animal, né? A psicologia sobre o comportamento dos animais também é útil para a veterinária, para o treinamento de cães, por exemplo, enfim. Alguns conhecimentos da psicologia acabam extrapolando o meramente humano, né? E vão tocar em outras áreas também. Mas, em princípio, a gente reconhece o psicólogo no consultório, né? Acho que essa é a imagem mais comum. O psicólogo ou a psicóloga atendendo o paciente normalmente tem uma imagem um pouco vinculada com a psicanálise do Freud, onde a pessoa deita no divã e começa a contar as situações da vida dela, problemas, dificuldades, e o profissional da psicologia está ali perto, né, ouvindo e interpretando e tentando ressignificar. Mas o psicólogo também trabalha em uma série de outras áreas, como dentro de empresas, né, fazendo processos de recrutamento, de seleção, também trabalha dentro das escolas, dentro dos hospitais, em grupos, né, fazendo grupos de apoio, no SUS, por exemplo, nos CAPs, SINAPSES. Então é uma área de atuação muito grande. A psicologia acaba perpassando várias esferas da nossa sociedade. Inclusive, por exemplo, a psicologia do trânsito também. Quando a gente vai tirar a carteira, a gente faz o teste psicotécnico, que ele tem que ser aplicado por um profissional da psicologia. Se a gente pensar um pouco na história da psicologia, o termo é grego
E era uma palavra utilizada lá na Grécia, né? Quando a gente pensa em Platão, Sócrates, eles tinham um conhecimento sobre a alma. Uns livros de Aristóteles chama de ânima. Mas a gente reconhece que a psicologia, como nós trabalhamos nos dias atuais, ela veio surgir, a nascer, ter sua fundação apenas no final do século XIX, com o primeiro laboratório criado de psicologia. Alguns dizem que foi pelo Wundt, que é um psicólogo, né, um médico alemão, outros já pensam que foi William James, nos Estados Unidos. A datação é por volta de 1870. Então, teoricamente, o Wundt é considerado o pai da psicologia moderna, porque esse laboratório teria sido fundado por ele em Leipzig. Mas outros argumentam que o William James, uns 3 anos antes, já tinha um laboratório nos Estados Unidos. De qualquer modo, a gente data nessa segunda metade do século XIX, a partir das pesquisas do Wundt e de uma série de outros autores, teve surgimento então a psicologia. Uma das primeiras atuações fortes da psicologia foi justamente a psicologia que lidava com as indústrias. A forma de selecionar o pessoal, os melhores funcionários para os melhores cargos. Depois, um grande viés da psicologia foi realmente a psicologia clínica. E a gente coloca que a psicanálise criou isso, né? Apesar de que a psicanálise não cresceu dentro das universidades e dentro da psicologia enquanto uma disciplina científica, a psicologia incorporou os conhecimentos do Freud e dos descendentes, né, dos seguidores e dos continuadores da obra do Freud. E também das pessoas que começaram com Freud, como Jung, o Adler, Reich e outros autores que divergiram do Freud e criaram suas próprias abordagens. Então a gente tem a psicanálise como uma primeira abordagem forte para a psicologia clínica. A psicanálise também deu surgimento a uma série de pesquisas sobre o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento psicossexual. E depois a gente vê o surgimento, no começo do século XX, 1910, 1913, por ali, a psicologia comportamental. Eu já falei um pouquinho agora sobre o estudo do comportamento, né? A psicologia comportamental com Watson, que é o primeiro autor, que ele estabelece que a psicologia não deveria ficar centrada nesses processos mentais internos, né? Os pensamentos, os sentimentos, associações de ideias e tudo, mas focar no que a gente pode observar e pode experimentar em laboratório, que é o comportamento. Então, por exemplo, eu estou falando para vocês, vocês estão observando o meu comportamento de falar. Esse é um tipo de ação humana que é observável por diversas outras pessoas, enquanto o que eu estou pensando aqui vocês não podem observar diretamente. Então ele tenta eliminar uma série de problemas que haviam na época sobre a introspecção, como você pode captar o que está dentro da psique, né? Então ele dá surgimento a uma nova abordagem, que é considerada a segunda grande abordagem dentro da psicologia, que é a psicologia comportamental. Depois, um outro importantíssimo autor foi o Skinner, que pegou esse conhecimento, essa ideia do Watson, e criou o chamado behaviorismo radical. Behaviorismo e comportamentalismo são a mesma coisa. Behavior em inglês quer dizer comportamento, então a psicologia comportamental, o behaviorismo tem o mesmo sentido. E o Skinner pega essa base do Watson, mas ele reformula e transforma numa teoria mais bem acabada, inclusive através de diversas pesquisas estatísticas e também com animais, né? Ele consegue comprovar uma série de situações e circunstâncias que o Watson não tinha conseguido pensar com a teoria dele, que era um pouco mais simples. E uma terceira grande força dentro da psicologia é o humanismo. Ela vem como uma contracorrente dessas outras duas, criticando essas abordagens e pensando no ser humano como tendo determinados valores e sentimentos e ideias que não tinham a ver muito com as neuroses, psicoses e perversões estudadas pelo Freud, e nem com o puramente animal e comportamental, ali também era estudado pelos behavioristas. Eles pensavam a clínica não como um processo de você se livrar de sintomas e doenças psíquicas, mas também de você conseguir atingir o seu pleno potencial, a sua espiritualidade e valores mais supremos ou sagrados, por aí. Então, a gente pensa a história da psicologia clínica a partir dessas 3 abordagens. Elas são muito importantes para a clínica, mas elas acabam também influenciando as outras psicologias, como a psicologia comportamental influencia muito no trabalho, né, na psicologia do trabalho, na psicologia dentro das organizações, assim como também
essa ideia do humanismo vai influenciar inclusive na palavra que a gente tem hoje, recursos humanos, né? Toda a linha empresarial que pensa as relações dentro das empresas a partir desses recursos humanos tem uma certa fonte ali já no humanismo. Se a gente for pensar na área de atuação, então a gente vê que é uma área de atuação super ampla. Eu vou falar para vocês mais nos próximos vídeos sobre a questão salarial, a questão profissional, como está o mercado de trabalho, todas essas questões que sempre surgem quando a gente fala também da profissão de psicologia. A profissão de psicologia foi regulamentada no Brasil em 1963 e hoje ela tem uma regulamentação pelo Conselho Federal de Psicologia e pelos conselhos regionais. Então, para a gente ser psicólogo, para a gente exercer essa atuação nessas várias facetas possíveis, consultórios, hospitais, escolas, comunidades, dentro da prefeitura, do estado e tal, a gente tem que ter o diploma de psicologia, né? A faculdade de psicologia dura entre 4 anos ou 5 anos, varia um pouco da quantidade de matérias que a pessoa faz, mas vamos colocar 5 anos como uma média, como um mínimo também. Eu formei 9 semestres, que dá aí 4 anos e meio, né? Mas, enfim, a maior parte das pessoas forma em 5 anos. E depois de formado, depois de ter o diploma, você se inscreve no Conselho Federal de Psicologia e consegue uma carteirinha. Então você tem um número específico, né, como se fosse uma identidade como psicólogo. E a partir disso você pode ter essa atuação em todas essas grandes áreas. Uma área que eu não mencionei, que também é bem interessante e muita gente acaba caindo para ela, é a área de pesquisas dentro das universidades. Então, o profissional psicólogo ele pode fazer mestrado, doutorado, se especializar nessa parte, fazer pesquisas em várias abordagens também dentro da psicologia. Então, eu espero ter respondido a pergunta, o que é psicologia. E dúvidas, por favor, comentem. Vai ser um prazer continuar a série de vídeos que vão fazer parte agora, vão complementar o nosso curso de psicologia online e grátis. Ok, pessoal? Um abraço.